se fores analisar, por trás da Troika está o Fundo Monetário Internacional, está o Banco Central. Se fores verificar os grandes investimentos do Fundo Monetário Internacional, em todos os lados onde o Fundo Monetário Internacional entrou, os países nunca ficaram melhores. E o Fundo Monetário Internacional hoje tem um lucro brutal. Absolutamente brutal. E, portanto, eu gostava que alguém me dissesse, evidentemente que chega-se a um ponto que há uma inevitabilidade, deixaste de produzir moeda, obviamente deixas de poder, a tua economia perde competitividade, perde produtividade, naturalmente tens que ir buscar dinheiro, porque quando tinhas um banco, punhas rotativas a funcionar, e aí tinhas o escudo. Havia um problema de inflação, podia haver um problema aguentava-se uns tempos aquilo. Aguentava-se. Agora não. Evidente que isto complica e, portanto, o modelo europeu não está feito para 27 Estados. E, portanto, o modelo europeu cresceu-se de uma forma não sustentada, cresceu-se de uma forma não consolidada. Primeiro deveria-se ter consolidado o que é que se queria fazer. E depois ia-se para a moeda mais tarde. Exatamente. E depois, portanto, cada passo. E não foi dado esse passo. E, portanto, eu considero que os dirigentes europeus andaram a brincar com os dirigentes, com o povo português, com o povo francês, com o povo espanhol. Com todos nós. Com todos nós. É a minha sensibilidade, porque não se, de facto, há coisas que são absolutamente impensáveis do que está a acontecer na Europa. E, portanto, e isto conduz-nos a situações extremas, situações más, e que eu julgo, e quero fazer a pergunta, porque eu não tenho medo que esta situação em que estamos aqui, nós e toda a Europa, conduz a maior violência, maior crime. Este espaço Schengen também é uma coisa esquisita. Naturalmente que tu tens hoje fenómenos, deixa-me responder-te desta maneira. A democracia é um bem, indiscutivelmente. Mas a democracia não é um bem, não está consolidada. E, portanto, a história prova-nos que há avanços e retrocessos em termos de alteração de regimes políticos. Evidentemente, quando hoje nós temos que os governos caem, hoje aconteceu na Itália, aconteceu na Grécia, não por via do voto, mas por via de imposições de lógicas de mercado. E, portanto, hoje tens o mercado a mandar em tudo. Nunca houve regulação, entendia-se que o mercado é uma coisa boa, mas o mercado tem que ser regulado. O Estado tem que ter um papel regulador relativamente ao próprio mercado. Portanto, não sou daquelas pessoas excessivamente liberais que defendem que o mercado resolve tudo e que o mercado trata de tudo. Nós hoje estamos a viver a crise mundial que estamos a viver do sistema capitalista. Claro. E criada pelo próprio sistema capitalista. É estranho. Portanto, quando os governos... Quando os governos caem, os governos devem cair em regimes democráticos por via do voto. Do voto. E hoje tivemos governos que foram deslegitimados por imposição do mercado. E isto é muito preocupante. E então, isto gera o quê? Temos um aumento da crise, a crise é brutal, há famílias que seguramente em Portugal lutam com dificuldades para trazer comida para dentro das suas casas. Há famílias em que o marido e a mulher estão desempregados. Tens um índice de desemprego de cerca de 700 mil desempregados em Portugal. E evidentemente que estas situações, há aqui um receio muito grande, é perdermos a coesão, o sentido da coesão nacional. E evidentemente que a crise gera e potencia o aumento da criminalidade. Isto está estudado e naturalmente que nós vamos ter seguramente um aumento da criminalidade em Portugal. E de insegurança. Insegurança e criminalidade. Insegurança. É uma coisa que não há que fugir a isto, vai acontecer. E há que se perceber e há que olhar para isto até de uma forma preventiva. Porque isto é um fenómeno. Isto vai acontecer. E depois, com esta coisa do espaço Schengen, esta abertura das fronteiras. Isso é uma coisa complicada. Em que entra, não te vou dizer casos, mas tive processos em que seguramente as pessoas praticaram o crime hoje, entraram em Portugal, ninguém controla a entrada e saíram exatamente no mesmo dia que praticaram o crime. Portanto, isto hoje é possível ser feito. Pois é, claro, ninguém controla. Portanto, ninguém controla. E, portanto, é esta coisa bonita do espaço Schengen, da abertura e da circulação livre de pessoas, hoje já estão a perceber que foi um erro. Sim. Aliás, já se fala nisso. Estão a perceber que é preciso rever isto. E é preciso haver algum controle. Porque, naturalmente, se tu fores verificar hoje, nós temos uma população prisional excessiva, relativamente à dimensão do nosso país, e se fores verificar, tu tens hoje pessoas que estão presas, a esmagadora maioria são cidadãos estrangeiros, não são cidadãos nacionais. Isto quer dizer alguma coisa. Há que fazer qualquer coisa contra isso. Há que fazer qualquer coisa, a Europa tem que saber o que é que quer, em primeiro lugar.
E vamos sempre cair na crise das lideranças europeias. Porque é assim, mundiais. Porque neste momento, quando não estávamos inseridos neste espaço, evidentemente que os países tinham as suas crises, o Fundo Monetário Internacional já cá esteve. Claro. Foi a primeira vez. Então, foi em a 70 terceira vez. A última é 73. 73 e 80 e qualquer coisa. Portanto, já é a terceira vez. Evidentemente que houve crise, mas as coisas foram resolvendo. Agora, o problema é que tu estás num contexto global em que tens um ou dois países que traçam as diretivas designadamente para toda a Europa, impõem regras e, portanto, tu perdeste fatias de soberania, perdeste fatias de alguma independência e, naturalmente, que hoje tudo é jogado no palco europeu. E, portanto, Portugal conta muito pouco na dimensão europeia. E somos o país mais velho da Europa. Nascemos em 1943. E, portanto, esta dimensão histórica, esta nossa grandeza histórica... Não corresponde à outra dimensão. Não corresponde à outra dimensão. E, portanto, contamos muito pouco para o PIB da Europa. Tu uma vez disseste que gostarias, ou um dia, de seguir uma carreira política. Sim. Desististe? Ainda pensas nisso? Não. E fui convidado para alguns cargos que nunca aceitei. Eu tenho um respeito, naturalmente, por quem exerce a política, mas por quem exerce a política de forma nobre e quem não se serve da política para os seus interesses pessoais e para os seus interesses do grupo. E, portanto, a política é uma causa nobre, é uma causa de serviço ao outro. E, evidentemente, que quem deve ir para a política deve ter exatamente esta noção. E, infelizmente, nós não temos tido esses exemplos em Portugal. Há pessoas que... Há pessoas que vão para a política com um determinado estatuto, com uma determinada dimensão económica ou financeira e que saem de lá completamente com outra dimensão. Completamente diferente, é verdade. E, portanto, é preciso dizer estas coisas. Eu sou uma pessoa frontal e, portanto, seja em televisão, seja em particular, aquilo que eu penso, digo, e naturalmente que os bons exemplos não têm vindo de cima. Infelizmente. Mas por isso tudo excluis da tua vida a possibilidade de uma carreira política ou não? Excluo. Qualquer dia vou tentar imitar-te, ser ator. Mas estás convidado já.